Pessoal, a mudança mudou. O que eu quero dizer com isso? A forma de mudar do mundo mudou, né? Então, a gente vivia um universo de mudança linear e hoje a gente vive um universo de mudança exponencial, né? Eu vou fazer uma pequena elipse para vocês entenderem o que eu quero dizer. A principal invenção do século XX, a invenção mais importante do século XX, foi o sistema de gestão, comando e controle. Por que eu digo isso? Porque em 1890, uma manufatura média nos Estados Unidos e na Europa, onde você tinha o principal número de manufaturas no mundo, tinha 4 ou 5 pessoas, e em 1915, 25 anos depois, a gente estava falando já da US Steel com 1 bi de market cap, uma produção gigantesca industrial. O que permitiu essa expansão enorme das organizações em 1 ou 2 gerações no início do século XX? Justamente o sistema de gestão, comando e controle. O sistema de gestão onde você dividiu áreas, onde você criou cargos de gerência e diretoria, onde você criou a metodologia que se chama de pay for performance, né? De pagamento por performance, onde a gente criou o paradigma de marcas que a gente conhece hoje. Tudo isso foi inventado há pouco mais de 100 anos atrás. E isso produziu um resultado que era desejado naquele momento, né? Resultado de hierarquia, disciplina, gerando o quê? Previsibilidade. E a previsibilidade permitiu construir grandes organizações com baixo custo de consenso. Lá no alto as pessoas tomavam decisões, transmitiam para baixo, e isso gerava uma réplica que gerava crescimento linear. Do momento que a gente entrou num universo onde a mudança é exponencial, onde as coisas mudam muito mais rápido, não só mais rápido no sentido de velocidade, mas também a natureza das coisas muda muito mais rápido, a gente deixou de precisar de previsibilidade e passou a precisar de uma gestão que gere criatividade, colaboração, resolução de problemas complexos, comportamento intraempreendedor, inovação. E esses são outputs, são resultados que não vêm da hierarquia, que não vêm do comando e controle. Então, se o Ford perguntava lá atrás, por que eu peço, quando eu peço por um par de mãos, vem um cérebro junto, ou seja, ele queria pessoas que funcionassem como robôs, hoje a gente precisa dessas outras habilidades e essa mentalidade de gestão já não funciona mais. E por mais que a gente racionalmente entenda que essa mentalidade de gestão não funciona mais, vários dos nossos comportamentos, das nossas culturas, dos nossos rituais, dos nossos espaços de trabalho, das nossas normas formais e tácitas replicam o paradigma do comando e controle, que é o paradigma que diz: os colaboradores não são naturalmente confiáveis, eles não são naturalmente motiváveis, intrinsecamente motiváveis, eles não são naturalmente produtivos, e eu preciso garantir que eles estão a cada minuto fazendo aquilo que eu quero que eles façam. Né? Esse é o pensamento do comando e controle. Ao invés de um pensamento daquilo que a gente chama de teoria Y, que é: as pessoas são naturalmente motiváveis, e se a gente der para elas a liberdade, capacidade e visibilidade para executar o próprio trabalho, com acordos em comum, isso vai gerar o melhor resultado possível. Tudo isso para dizer que a gente precisa de uma nova cultura de gestão para o século XXI e que isso tem demais a ver com a proposta de valor para o colaborador. A proposta de valor para o colaborador tem a ver com a identificação com a cultura daquela organização, com os sistemas organizacionais, com os acordos organizacionais, e não dependem só do RH, dependem de toda a organização. Né? Se tudo que uma organização tem é pessoas, como é que você pode ter uma única área que cuida de pessoas? O RH pode ser um grande orquestrador desse fenômeno, mas ele não pode ser o único responsável por essa proposta de valor. Então, quando a gente olha isso sob uma perspectiva da inteligência coletiva, a gente entende que o mais inteligente do grupo, a inteligência do grupo sempre supera o mais inteligente do grupo. Quando a gente soma as inteligências, a gente sempre tem resultados melhores do que quando a gente pega simplesmente a inteligência da liderança e replica para baixo. E é isso que a gente precisa começar a fazer também sobre a proposta de valor e sobre a cultura. O que eu quero dizer com o ecossistema de RH? Quando a gente fala do RH, ou da área de gente, da área de people, a gente não pode pensar isso como um executor de tarefas que entrega desenvolvimento, avaliação de performance, recrutamento e seleção, benefícios. A gente precisa pensar no RH como um gestor de comunidades. A comunidade da organização, ela passa pelos colaboradores, pelas lideranças, pelos acionistas, pelos clientes, pelos fornecedores. Isso é um conjunto de pessoas que, queira ou não, vão construir uma cultura em comum. Isso é o primeiro ponto do ecossistema de RH. Segundo, quando a gente olha para o RH como um ecossistema, a gente pensa no oceano de recrutamento, né? Não só em quem já se inscreveu no nosso processo, mas qual é o oceano que a gente está
pescando esses talentos? Onde é que a gente está buscando? Porque esse oceano já é parte da nossa comunidade. A gente já deveria ter um relacionamento com essas pessoas, né? E a gente pode ampliar esse oceano quando a gente bota uma lente de diversidade, abre os nossos filtros e busca por soft skills, estando disposto a desenvolver hard skills dentro de casa. Então, isso é um primeiro ponto. Então, a proposta de valor para o colaborador começa antes mesmo dele se inscrever num processo de recrutamento. Ela começa na forma como a gente se relaciona com a comunidade de pessoas ligadas à nossa marca. Segundo ponto sobre a comunidade do RH, sobre o ecossistema do RH, é que a gente precisa parar de pensar no colaborador como um empregado. Por quê? Porque se a gente espera que ele vai ter comportamento intraempreendedor, comportamento inovador, comportamento colaborativo, a gente precisa tratar ele dessa forma. Mais sobre isso nesse material. Quando a gente olha para esse universo todo que eu estou descrevendo como um ecossistema, a gente deve pensar também sobre o território no qual esse ecossistema se localiza. O território físico e o território digital. Seja ele o escritório, o espaço de trabalho, seja ele os sistemas onde a gente convive digitalmente. Esse espaço de trabalho, do momento que a gente passou a trabalhar de forma híbrida, de forma flexível, de forma remota, ele deixa de ser o espaço onde a gente vai para se concentrar e trabalhar sozinho, e ele passa a ser um ponto de encontro. Aquilo que a gente conhece como third space, né? Ele se parece muito mais com um coworking, com um makerspace, com um hackerspace, com um espaço para workshops, para brainstorms, para reuniões, para criação, para inovação, para conviver com startups, com parceiros, com essa comunidade inteira, do que num espaço simplesmente de trabalho. Segundo ponto, e talvez o mais relevante na proposta de valor para o colaborador, é o boost na motivação intrínseca. E para falar disso, eu preciso definir motivação intrínseca, né? A motivação intrínseca, ao contrário da motivação extrínseca, está ligado a todos os fatores que não são de compensação externa pelos quais um colaborador exerce seu trabalho. Então, na economia comportamental isso é muito estudado. A gente intuitivamente pensa que quanto mais você pagar, mais produtividade e performance você vai receber de volta. Mas estudos extremamente longos de economia comportamental, e tem todo o trabalho do Dan Pink, todo o trabalho do Dan Ariely também, falando um pouco sobre isso, começaram a pesquisar sobre o que acontece quando a gente vai pagando cada vez mais e esperando mais performance. E a verdade é que tem um teto relativamente baixo, onde mais dinheiro não representa mais performance. E a única coisa que motiva nesse lugar, que é claro o lugar que a gente está, quando a gente tem um ambiente extremamente competitivo por talentos, é a motivação intrínseca. E como é que ele descreve a motivação intrínseca? Maestria, autonomia e propósito, né? Então, maestria é a capacidade de aprender e de ser desafiado sem que aquilo seja tão distante da minha habilidade que me paralise. Então, tão distante daquilo que eu sei, que me tire da zona de conforto, me faça aprender, me desafie, mas tão perto que eu seja capaz de executar. Então, isso é maestria. Autonomia é a capacidade, visibilidade e liberdade para executar aquilo que foi combinado. Então, tem um objetivo que foi acordado entre um time, mas a forma de fazer, o colaborador tem a liberdade, a capacidade, então ele foi capacitado, e a visibilidade, comunicação assíncrona, sistemas de tarefas, etc., para executar. Então, maestria, autonomia e propósito. Um alinhamento de valores, um alinhamento tanto com a cultura quanto com o produto, né, com o impacto daquele produto. Hoje isso é um ponto extremamente chave para a geração Z, mas também para a geração millennial.